Chamar o Pedro Bonenberg para falar sobre este assunto, porque, claro, o dia foi muito movimentado em Brasília nessa quarta-feira. Pedro Bonenberg, o que podemos aí atualizar os nossos telespectadores diante de toda essa mobilização? Pois é, Elias, mais uma vez, boa noite para você e para quem nos acompanha. Olha, vamos trazer um pouco sobre como é que tá esse clima em Brasília, né? Porque a posse de Geraldo Alckmin foi um momento muito importante hoje para o governo Lula. Isso porque, Elias, Geraldo Alckmin é tido pelo mercado e por várias entidades da indústria, do comércio, como um dos nomes mais centrais ali do governo Lula. Alguém que está mais alinhado às políticas econômicas do que às pautas sociais dentro do governo. Por isso, a posse dele hoje foi um momento muito simbólico para o governo. Alckmin trouxe algumas falas importantes hoje, né? Como nós vimos na reportagem, uma pauta bastante centrada no desenvolvimento ambiental, então um desenvolvimento econômico, industrial aliado a políticas verdes ambientais, mas também fez acenos ali bem importantes para o mercado e para a indústria. Por exemplo, ele trouxe para esse discurso uma vontade dele, pelo menos, de reduzir os juros do BNDES, né, o Banco Nacional do Desenvolvimento do Brasil. Então, algo que pode beneficiar empresários, pequenos empreendedores, médios e grandes empreendedores no que se refere a solicitar empréstimos de fato, né, e conseguir recursos para fazer novos investimentos. Ele também prometeu tentar reduzir o tempo para fazer aqueles registros de patentes das marcas, né? E trazer, portanto, mais celeridade nesses processos que são bastante importantes para o meio industrial, especialmente para a indústria, né? Que precisa de celeridade para validar os seus modelos e garantir essa soberania referente à criação de conhecimento dentro do Brasil. Lembrando que Alckmin vai conciliar as duas funções, tanto a função de ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, como a função de vice-presidente do Brasil. Do outro lado, Marina Silva também tomou posse hoje, um momento também muito simbólico, né? O Ministério do Meio Ambiente, que vinha passando por muitas críticas no governo Bolsonaro, entidades internacionais, países retiraram aqueles recursos do Fundo Amazônia, depois do crescimento do desmatamento, das queimadas em vários tipos de biomas do país, e agora a Marina toma posse tendo uma larga experiência, ela que foi ministra por 2 oportunidades no governo Lula e tem um respeito internacional muito grande quando a pauta de fato é o meio ambiente. Ela trouxe para o discurso dela pautas como combate ao desmatamento, também bioeconomia, inclusive trazendo o Ministério do Meio Ambiente um pouco maior, com 4 secretarias, são essas secretarias aí: combate ao desmatamento, bioeconomia, recursos genéticos, de gestão ambiental e também a Autoridade Nacional de Mudança Climática. Um discurso muito focado nessa centralidade da mudança climática, que é de fato um assunto muito importante globalmente falando. Amanhã nós teremos a posse, Elias, de mais uma ministra importante no governo de Lula, Simone Tebet, que assumiu o Ministério do Planejamento. Simone, que foi um nome muito relevante durante a campanha, especialmente no segundo turno, com apoio a Lula, e que houve diversas discussões durante esses últimos meses de qual ministério ela assumiria. Acabou ficando com o planejamento, um ministério muito importante, e assume também amanhã, então, nessa posse, esse desafio diante do governo Lula. Passando aqui de forma mais rápida por alguns ministros, são muitos ministros no governo Lula, né? São 37 ministérios. Vamos fazer uma avaliação aqui de como é que o mercado tem recebido alguns desses nomes, começando pelos bem avaliados. Entre os discursos mais aclamados está o do Silvio Almeida, o ministro dos Direitos Humanos. Ele que é pesquisador da área há muitos anos, fez um discurso muito aclamado e dizendo o óbvio no discurso dele, recebendo e dando importância, valor a várias comunidades do Brasil, mulheres, negros, quilombolas, indígenas, pessoas com deficiência, dizendo basicamente que essas pessoas existem e que elas importam para este governo. Tivemos também um nome muito aclamado no Ministério da Saúde, da doutora Nízia Trindade, que comandava a Fiocruz e passa a assumir a pasta a partir de agora no governo Lula. É um nome da ciência e que é muito bem visto dentro desse meio da saúde. Do outro lado, Flávio Dino assumiu a Justiça e Segurança Pública e vem demonstrando nos discursos dele bastante conhecimento técnico sobre a área e também já com um planejamento um pouco mais detalhado do que pretende fazer
no combate ao narcotráfico, no combate a assassinatos, feminicídios. Isso já tem sido um pouco mais detalhado. Outro nome bem recebido foi o de Wellington Dias, no desenvolvimento e assistência social. Ele, que é um nome forte no Partido dos Trabalhadores, tem essa marca também da pegada social junto ao partido e vai assumir um ministério muito importante, central no governo, que vai comandar a Bolsa Família e outros assuntos. Do outro lado, temos nomes não tão bem vistos no mercado e também por autoridades. Entre esses nomes está do Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e talvez a grande questão não seja nem o nome de Fernando Haddad, mas a falta de autonomia que ele terá nesse ministério, ou pelo menos tem tido. Por exemplo, na desoneração dos combustíveis, que acabou sendo mantida pelo governo, não era uma vontade de Haddad, e Lula acabou mantendo essa desoneração para beneficiar o consumidor, algo que não agradou de fato ao mercado. Temos também o nome de Juscelino Filho nas comunicações, Elias, um nome bastante criticado por questões recentes envolvendo esse ministro, dentro do pagamento de alguns servidores de outras empresas também em algumas investigações. E também, por último, Daniela Carneiro no turismo, que foi relacionada com milicianos aqui no Rio de Janeiro. São nomes que têm sido criticados. Vamos ver como é que vai ser essa atuação deles a partir de agora. O governo Lula acabou de começar, ainda é cedo para dizer qualquer coisa. Mas é claro que o mercado e as entidades estão de olho em tudo e isso vai trazer reflexos importantes na política nacional. Elias.